Tem gente que não chega cansada ao trabalho, chega machucada, machucada emocionalmente, em silêncio, cabisbaixa. Tem gente que começa a semana já contando os dias para acabar, não pelo trabalho, mas pela pessoa que está acima dela. E hoje eu quero falar de uma frase que destrói carreiras em silêncio. Meu chefe grita comigo. Quem viveu isso, você já sabe, não é sobre barulho, é sobre poder, é sobre medo, é sobre identidade. Fica até o final, porque talvez esse vídeo seja a primeira vez que alguém vai colocar em palavras exatamente o que você sente, mas nunca conseguiu explicar. Para quem ainda não me conhece, eu sou Kleber Mello, mentor de carreira e ajudo pessoas a se reposicionarem profissionalmente sem se anularem emocionalmente. Agora vamos ao que interessa. Quando alguém grita com você, o seu cérebro não interpreta como feedback, ele interpreta como ameaça. A amígdala cerebral é ativada, o corpo entra em modo de sobrevivência, o coração acelera, a respiração encurta, a mente trava. Você tem 3 reações possíveis: lutar, fugir ou congelar. No ambiente de trabalho, na maioria das vezes, você congela. Você fica quieto, engole seco, concorda para não piorar, aceita para não perder. Depois você vai para casa e passa horas ruminando aquela cena. Refaz mentalmente o que deveria ter dito. Sente raiva, sente vergonha, sente medo. Isso não é fraqueza. Isso é fisiologia do trauma em tempo real. O seu sistema nervoso entra em modo de proteção. E quando isso vira rotina, você passa a viver tentando apenas evitar o próximo grito. O chefe grita, depois finge que nada aconteceu, ou pede desculpa, ou fica justificando com pressão, ou diz que é o meu jeito. Aí vem um período de calmaria. Você pensa, agora vai mudar, mas nada muda. Porque isso é um ciclo. Tensão, explosão, alívio, esperança e repetição. E a cada volta desse ciclo, você vai ficando menor por dentro. Depois de um tempo vivendo isso, algo muda na sua identidade profissional. Você começa a duvidar da sua capacidade, pede desculpa o tempo todo, tem medo de errar, anda com culpa até quando faz certo. Você não erra mais tranquilo, você erra em pânico. Você não entrega mais com prazer, você entrega com medo. E aos poucos você deixa de se ver como profissional e começa a se ver apenas como alguém tentando sobreviver ao dia seguinte. Isso destrói a autoconfiança, destrói a coragem, destrói a identidade. Em algum momento, a pessoa começa a pensar: talvez o problema seja eu, e esse é o estrago mais profundo da violência psicológica no trabalho. Ela faz você duvidar de quem você é, mesmo sendo competente. Se isso já passou pela sua cabeça, fica comigo até o final, porque a saída existe, e não é só pedir demissão no impulso. Se é tão ruim, por que você não sai? Essa é a pergunta que mais machuca quem vive isso. Porque não é só sobre dinheiro. É sobre medo, medo de não dar conta, medo de errar de novo, medo de não ser escolhido, medo de fracassar, medo de decepcionar, culpa por abandonar, medo de retaliação, medo de não encontrar nada melhor. Você não fica preso apenas ao emprego. Você fica preso à imagem que criou a si mesmo dentro daquele ambiente. Isso se chama aprisionamento psicológico. A pessoa começa a acreditar que fora dali ela não serve, que ninguém vai querer, que não vai conseguir, e quanto mais ela fica, mais essa crença se fortalece. Por isso, tanta gente aguenta grito por anos, não porque é fraca, mas porque está emocionalmente aprisionada. A mente passa a trabalhar apenas para sobreviver, não para crescer. E quando a mente só quer sobreviver, ela aceita quase qualquer coisa. Se isso está acontecendo com você, eu preciso te dizer uma coisa com muita clareza. Isso não é normal. E isso não é o máximo que sua carreira pode ser. Se você ainda não consegue sair agora, você precisa se proteger emocionalmente. 3 coisas são inegociáveis. Primeiro, não normalize grito. Isso não é liderança, isso é descontrole. Segundo, documente tudo. Memória emocional não vale como prova, registro vale. Terceiro, fortaleça a sua identidade fora desse ambiente. O problema não é você, é o contexto. Você precisa voltar a lembrar quem você é fora daquele grito. Sair no impulso te fragiliza, sair com estratégia te liberta. Para sair bem, você precisa fortalecer currículo, atualizar LinkedIn, criar uma rede de proteção, treinar entrevistas e, principalmente,
recuperar a sua confiança. Isso não é fuga, é transição consciente. Agora olha isso com muita atenção. Se alguém grita com você no trabalho, isso não diz sobre a sua capacidade, isso diz sobre o nível emocional de quem ocupa o poder. Você não é fraco por sentir, você é humano, e ninguém cresce saudável em um ambiente que machuca. Se esse vídeo falou com você, comenta quais outros temas você gostaria de aprender. E agora, o mais importante, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse sobre psicologia aplicada à carreira, posicionamento profissional e crescimento sem se anular emocionalmente. E se você quiser sair desse ciclo com estratégia, segurança e identidade, o link da minha mentoria de carreira está aqui na descrição. A sua carreira não pode continuar sendo um lugar de dor.